3 coisas que eu faria se eu fosse fazer ortognática hoje. Gente, se eu fosse fazer ortognática hoje, essas 3 coisas, assim, eu teria me preparado melhor quando eu fiz, né? Eu tô com 1 ano pós-operação, mas eu acho que essas 3 coisas, se eu tivesse me preparado melhor, teria sido melhor, sabe? A primeira, primordial de tudo é me preparar melhor psicologicamente. Assim, antes da cirurgia eu não estava ansiosa, tava tipo de boa, porque eu tava trabalhando muito, né, pra deixar tudo redondo, pra quando eu saísse, ficasse afastada, não tivesse problemas. Porém, entretanto, todavia, né, tinha aquela ansiedadezinha, não sabia o nível que ela era. E eu levava em terapia, lógico, isso é bem importante, tem um acompanhamento psicológico, tá? Eu levava isso pra terapia, mas assim, nem dava tanta importância, tanto ênfase nisso, porque eu não queria ficar lembrando. Mas o pós-cirurgia, gente, se eu tivesse me preparado melhor, teria sido tão mais leve, tão mais tranquilo. Lógico que eu não sabia como realmente ia ser, que cada um, né? Não adianta eu ver o seu pós e na verdade o seu pós é diferente do meu pós, entendeu? Algumas coisas são iguais, algumas coisas são diferentes, então é isso. Mas eu tive que, eu sou ex-classe 2, né? Que tem o kit pra trás, então eu tive que usar aqueles elásticos. Só que o meu aparelho era um autoligado, que ele não é aquele convencional, também não usei aquele Invisalign, é um autoligado, não sei explicar tecnicamente o que seria isso. Mas ele já tinha alguns ganchinhos assim, né, pra caso eu precisasse usar caso eu precisasse usar os elásticos, eu conseguiria normal. Porém, eu não sei porquê, não sei explicar. Segundo meu ortodontista, esse é um método mais antigo, o meu médico, minha médica na época pediram, meu médico, né, foi até mesmo antes de trocar de médico, pediu para eu colocar, eu não sei explicar o nome disso, mas eu sei que era um monte de gancho, mas um monte, assim, tipo, de fora a fora, de fora a fora mesmo. Então tinha daqui até aqui e aqui embaixo também. Então isso me machucou demais no meu pós, demais. Uma que eu não conseguia colocar os elásticos direito, então eu tinha medo de me machucar, a minha boca inchou demais, então apesar de estar em parestesia, o lábio, né, tava sensível, então algumas partes eu já tava sentindo, né, eu tinha voltado a sentir ali, eu tinha sensibilidade, um pouco de sensibilidade. E a agonia, o medo de, sei lá, machucar também. Acho que o medo move muito. Esse vídeo tá ficando longo, meu Deus. O medo é uma coisa que pega muito no pós. Então, isso me pegou. Aí eu vou tentar adiantar, senão eu vou falar muito sobre a parte psicológica. A outra coisa, preparado financeiramente. Não que eu não tenha me preparado financeiramente antes, porque eu sabia quando ia acontecer a cirurgia. Porém, eu fiquei sabendo dela com 1 mês exatamente. Eu já estava me preparando antes, só que eu também já estava passando por um processo de reestruturação. Mas algumas coisas, infelizmente, saem do nosso controle, né? E algumas coisas eu devia ter me preparado melhor, comprado antes, sabe? Então, eu falo que se eu tivesse me preparado financeiramente antes, melhor, tivesse me preparado melhor, eu não teria sofrido tanto financeiramente. Lógico que, graças a Deus, eu fiz toda a cirurgia pelo convênio. Então, assim, não tive gasto com médico, com exame, com anestesista, essas coisas assim, graças a Deus. Tive com algumas pequenas coisas assim, mas nada absurdo, sabe? Porque a cirurgia, vocês sabem que é caro. Mas, coisas que eu podia ter evitado. E talvez isso reverberou, virou uma bola de neve, enfim, né? Enfim,
Depois, se vocês quiserem, depois eu dou detalhes, até mesmo da parte psicológica, essa parte financeira, enfim. A terceira coisa, essa é uma coisa talvez um pouco fútil, mas hoje eu gostaria. Eu queria ter tirado mais fotos minhas e me filmado mais no antes. Eu tenho bastante fotos e, claro, bastante vídeos, porque eu fotografo, gravo conteúdo, mas nada, sabe, de frente, assim, tipo, fazendo assim, assim. E também, durante o pós-cirurgia, eu não queria ver câmera, eu não queria ver nada. Então, assim, eu não gravei muito meu processo, tenho poucos vídeos, poucas fotos. Então, o que eu tenho, talvez eu teria registrado um pouco mais o meu processo. E até mesmo um pouco antes, assim, eu teria tirado um pouco mais fotos, assim, pra eu olhar, guardar, comparar. As coisas que eu tenho, foi assim, que fui juntando, até mesmo da minha doutora, as fotos que ela tirou, enfim. É talvez fútil, mas eu gostaria pra guardar, sabe? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, pergunta. E beijo!